Seguindo aqui, então, a gente tem, para o circuito apresentado, calcule o ciclo de trabalho se o transistor ficar em condução durante 1 microsegundo. A tensão de saída, se a ondulação da tensão de saída está alta, o que podemos fazer para reduzi-la? E, por fim, operando em 200 kHz, qual será o tipo de chave mais adequada para o conversor? Então, beleza. Vamos dar uma ajustada aqui. Deixa eu colocar aqui. Opa, mudou algumas coisas aqui, eu tô descobrindo. Oi, Cíntia. Sim, por favor. Professor, você vai passar visualmente, então só nas aulas, né? Visualmente eu consigo identificar quem é Bust, quem é Buck, ou os dois? Sim, positivo. Sim, Cíntia, positivo. Assim, como vocês ainda não estudaram o conteúdo, eu vou estar falando aqui, né? Na resolução de exercícios. Mas você consegue sim. Veja bem, e essa pergunta é pertinente. Uma coisa para vocês não esquecerem, né? Deixa eu usar aqui o pincel para ficar mais fácil. Então, a gente tem 3 conversores mais comuns. Se você trabalhar com esses 3 conversores, já é o suficiente. Dentro dessa disciplina, no formato que ela está hoje, os únicos conversores que você vai ter contato são esses 3. Buck, Boost e Buck Boost. Né? Eu incluí vários outros conversores, mas como isso aí vai ser para as próximas ofertas. Né? Eu incluí pelo menos mais uns 8. Só que esses outros, eu incluí só a título de conhecer. Os que a gente matematiza, os que a gente analisa forma de onda e faz exercício, são esses 3. Buck, o Boost e o Buck Boost. Então vamos lá. A gente tem os 3 conversores que a gente chama de conversores clássicos, né? Então aqui eu tenho o Buck, o Boost e o Buck Boost. O Boost, ele é elevador. O Buck é rebaixador. E o Buck Boost, ele faz os dois. Bom, como que a gente pode, né, lembrar da configuração desses 3 conversores? Lembre-se do indutor. O indutor, ele é um elemento principal aí, né? Ele é a chave eletrônica. Todos têm um papel extremamente importante, mas o indutor é o elemento que vai armazenar energia. Ele vai carregar hora e hora ele vai descarregar. Então, num ciclo, ele vai ter uma polaridade, no outro ciclo, ele vai ter outra polaridade. No conversor Buck, o indutor, eu tenho que lembrar que ele está na saída. No boost, o indutor, ele está na entrada. E no Buck Boost, ele não está nem na saída, nem na entrada. Né? Ele está numa condição intermediária. Então, vou colocar aqui, ó. Para o circuito apresentado, calcule. Ele pediu o ciclo de trabalho, a tensão de saída, fez uma pergunta em relação à ondulação de saída e também pediu, né, qual o tipo de chave mais adequada para esse conversor, se ele operar em 200 kHz. Então, tem 2 perguntas mais teóricas e 2 perguntas envolvendo um pouquinho de matemática, bem tranquila. Coloquei aqui o circuito para poder facilitar, né? Então, vamos coletar as informações que o exercício forneceu para a gente. Então, a primeira coisa que ele forneceu, que a tensão de entrada vale 48. Ele me disse aqui, ó, tá explicitado aqui, ó, 48. Beleza. Ele me forneceu que a carga vale 12 ohms. Outra informação importante é a frequência de chaveamento, né? A frequência que está sendo gerada aqui, ó, pelo controlador para acionar esse MOSFET aqui, né?
esse JFET ou MOSFET, normalmente é MOSFET, esses transistores aqui. Então, eu vou anotar aqui, ó, 200 kHz, 200 mil Hz de frequência. Normalmente, essa frequência, a gente está considerando potências pequenas, né? É uma frequência relativamente alta. Beleza. Aqui, então, ele pediu o ciclo de trabalho. Para encontrar o ciclo de trabalho, veja, a gente tem a frequência e ele forneceu o tempo em 1. Ele diz que o ciclo de trabalho, se o transistor ficar em condução 1 microsegundo. Então, T-on é o tempo que o sinal está em nível lógico 1 microsegundos. Né? Lembrando aqui que a gente tem lá o sinal do PWM. Esse sinal do PWM, ele tem um intervalo em 1 e um intervalo em 0. Eu não sei qual que é o intervalo em 0, mas eu sei qual que é o intervalo em 1 que o exercício me forneceu. É 1 microsegundo. Só que eu posso encontrar esse intervalo, que é o período. Então, primeira coisa, o período é o inverso da frequência. Então, é 1 dividido por f. Então, o período vai ser 1 dividido por 200 kHz, 200K. Poderia pegar, transformar isso em notação matemática, jogar para cima, né? Vamos fazer aqui na calculadora direto, para ganhar tempo. Ó, 1 dividido por 200 expoente a terceira. Ó, tá me dando aqui 5 micro. 5 vezes 10 elevado a menos 6. Então, dessa forma, a gente tem aqui, ó, 5 microsegundos. Perfeito. 5 microsegundos. Beleza, então, na verdade, não é dessa forma, né? Na verdade, eu sei que o sinal ele está ficando em nível lógico 1 durante 1 microsegundo e durante 4 microsegundos, aproximadamente, ele está ficando em nível lógico 0. Então, seria mais ou menos algo assim, né? Aqui 1 micro e aqui o T-off seria 4 microsegundos. Beleza, dessa forma eu consigo achar o duty cycle. O duty cycle é T-on dividido por T. O T-on vale quanto? 5 micro. Opa, 1 micro, né? Desculpa. 1 micro, deixa eu apagar aqui. E período vale 5. Então, 1/5. 1/5, né? Esse micro eu corto com esse micro, vai dar 0,2. Lembrando que o duty cycle é a razão cíclica, né? Esse sinal vai ser maior que 0, ele pode ser igual também. Não é adequado, mas ele, teoricamente, ele pode ser igual. Então, ele vai variar de 0 a 1. Eu vou trabalhar nesse intervalo aqui, ó, de 0 a 1. Certo? Achei o duty cycle. Aí eu vou escrever a equação principal desse circuito, considerando que ele é um boost. O boost, ele é um elevador. Ah, mas como que eu sei que é um boost? O exercício me falou aqui, ó. O exercício me contou. Se o exercício não tivesse me contado, eu teria que interpretar. O indutor está na entrada. Não inverte o sinal de saída, ó. Mais e menos. Não tem inversão. Aqui a gente tem mais e menos. Perfeito? Então, beleza. Agora eu vou encontrar a tensão de saída. Esse aqui, ó, é o item A. O item A. Para encontrar o item B, ele pediu, né, então, a tensão Vout. Deu a tensão VI. A equação do boost é Vout é igual a VI, que é a tensão de entrada, dividido por 1 menos a razão cíclica. Então, a equação é essa. Equação principal. Então, Vout vai ser VI é 48. Aqui vai ser 1
menos o D, que é 0,2. Opa, sim, Cíntia? Não multiplica por D em cima, não, professor? Não. Lá no BAC-BOOST, multiplica. No BOOST, não. Cada um tem uma equação. A equação do BOOST é a mais simples. Depois, desculpa, a do Buck. A do Buck é a mais simples. É VI vezes o Duty Cycle. A do Boost é VI dividido por 1 menos o Duty Cycle. E a do Buck Boost é VI vezes D, que é o Duty Cycle, dividido por 1 menos o Duty Cycle. Então, para cada um deles é uma equação diferente. Essa equação que relaciona a saída com a entrada. Beleza, Cíntia? Beleza, professor. Beleza. Então, aí aqui então vai ficar basicamente 48 dividido por 0,8. Fazendo aqui 48 dividido por 0,8, vai me dar um valor de 60. Tá vendo que o Boost, ele ele é um elevador. E o interessante é que o gráfico que relaciona a tensão de saída com a tensão de entrada, ele faz, né? Ele é exponencial, assim, ó. Aqui ficou meio ruim, né? Não é bem assim, não. Tentar melhorar. Ele sai aqui, ó, e vai fazendo uma curva exponencial. Então, quando a razão cíclica ela alcança 0,5, a gente tem duas vezes o sinal de entrada. Aqui é o Vout, ó. O VI aqui, ó, vai valer 2 VI, quando ele chega em 0,5. Então, de 0 até 0,5, quando o Duty Cycle ele está no intervalo de 0, vixe, virou um quadradinho ali, de 0 até 0,5, eu vou ter um valor de saída de VI até duas vezes VI. O sinal de saída vai valer VI até duas vezes VI. Então, o sinal de entrada é 48, de 0 a 0,5, eu vou ajustar de 48 até 96. Se eu quiser subir, se eu quiser elevar um valor acima de 96, o Duty Cycle já tem que estar no outro intervalo, que é de 0,5 a 1. Né? E aí esse valor, essa primeira faixa é uma faixa que eu tenho uma controlabilidade melhor. A segunda faixa, eu vou variar menos o valor do Duty Cycle e o sinal de saída vai aumentar mais. Então eu perco um pouco de precisão. Né? Na prática, isso aqui não existe, ó, essa região aqui não existe na prática, devido ao amortecimento dos componentes, à não linearidade dos componentes. Ele chega num ponto aqui, ó, que aí ele tende a cair. Né? Mas, assim, a título de teoria, a gente considera, né, que a gente vai conseguir elevar valores muito altos. Eu chego com 10 volts, eu produzo 1000 volts na saída. A largura de pulso, ela fica muito alta. E essa largura de pulso muito alta, isso também traz malefícios. Por exemplo, uma perda de energia alta, que eu produzo correntes muito altas no ciclo em que o indutor está descarregando. Né? Por quê? Porque eu tenho uma razão cíclica muito alta, então o tempo que a chave fica ligada é muito alto e o tempo que a chave fica desligada é muito pequeno. Então vai haver uma transferência de energia muito alta nesse intervalo pequeno, né, em que o sinal, em que a chave, no caso, né, vai estar aberta e o indutor vai estar transferindo energia da entrada para a saída. Bom, mas a nível de análise do exercício, achamos o Vout. E essas duas perguntas aqui, elas são mais teóricas. Ó. Se a ondulação da saída está alta, o que podemos fazer? Ondulação é ripple. O ripple é a variação do sinal. Para a maioria das cargas, eu quero um sinal de saída liso, eu quero um sinal de saída contínuo, eu quero uma função constante, né? Vou querer um sinal aqui, ó, liso na saída, não quero um sinal variável. Mas, na prática, existe uma ondulação.
E essa ondulação do sinal aqui pode ser uma ondulação pequena ou grande. Vai depender de quem? Vai depender do valor da capacitância que eu colocar aqui. Eu posso tirar o capacitor, eu vou ter um sinal pulsado aqui na saída, uma ondulação gigantesca. Então, o capacitor vai definir o meu ripple, né? Esse ripple aqui. Então, se eu estou com uma ondulação grande ou uma ondulação significativa, se eu aumentar o valor da capacitância, eu vou diminuir a ondulação. Eu vou diminuir a tensão de ripple na saída. Da mesma forma, para a corrente, o indutor vai filtrar a corrente. Então, se eu estou com uma corrente variando muito aqui na entrada, porque esse indutor fica carregando, ele sai de um valor X, vai para um valor Y. E isso fica se repetindo. Ele fica carregando, descarregando, carregando, descarregando. Se eu quero diminuir esse ripple de corrente, o que eu faço? Eu aumento o meu valor de indutância. O indutor vai diminuir o ripple da corrente. No caso aqui, o indutor está na entrada, então eu estou, né, considerando o ripple da corrente de entrada. E o capacitor está na saída, estou considerando o ripple da tensão de saída. Certo? Então, quando eu falo de corrente, eu vou atuar no indutor. Quanto maior a indutância, maior o amortecimento, maior o filtro, maior o alisamento da corrente. Quando eu falo de tensão, eu falo do capacitor. Quanto maior a capacitância, maior o filtro, né? O indutor e o capacitor aqui, eles estão trabalhando como filtros passa baixo. Um para corrente e o outro para tensão. E por fim, ele pergunta se 200 kHz, né? Qual o tipo de chave mais adequada, né, para operar em 200 kHz. Nesse nível de frequência, 200 kHz é uma frequência alta, né? Quanto mais alta a frequência, mais ideal, né, a gente trabalhar com conversores mais de potências menores. Então, para conversores de potência baixa, a gente pode trabalhar com frequências mais altas. Quanto maior a potência que eu vou processar, quanto maior os valores de tensão e corrente que eu for considerar, eu tenho que normalmente ir abaixando a frequência de operação. Até porque a frequência vai amarrar, né, os componentes que eu vou trabalhar. Frequência alta é bom para os elementos armazenadores de energia. Eu diminuo o tamanho do indutor, diminuo o tamanho do capacitor, diminuo o tamanho do transformador também, se for um conversor isolado. Contrapartida, eu vou ter que trabalhar com diodos mais rápidos, mais preparados para isso, e com chaves também mais preparadas. Os semicondutores, eles têm, né, que trabalhar com velocidades mais altas. E quanto maior a frequência, mais eu perco em dissipação de potência, em perda de chaveamento, tanto no diodo quanto principalmente na chave. Então, para esse nível de frequência, a gente normalmente trabalha com MOSFET, né? Nem IGBT não costuma trabalhar com essa faixa de frequência, né? A IGBTs ali, a gente trabalha até com 100 kHz. Só que isso que eu estou falando vai depender muito. É complicado dizer, não existe um IGBT que trabalha com 200 kHz. Hoje o negócio evolui muito, todo dia tem uma chave nova. Inclusive, tem as chaves de carboneto de silício, as chaves mais novas, que são chaves mais caras, mas que trabalham com frequências altíssimas. Então, tem muita tecnologia nova, né, que vem substituindo aí os tradicionais MOSFETs, canal P e canal N, e os IGBTs e BJTs, que são as chaves mais usadas. MOSFET é a mais usada para circuitos de baixa potência, IGBT para circuitos de média e alta potência, e os BJT seriam mais para circuitos de alta potência, mas eles são restritos, né? Normalmente é mais IGBT e MOSFET. Então, para esse nível de frequência, a gente vai trabalhar com MOSFET, né? Principalmente considerando circuitos como esse, né? De potências menores. Bom,